informações. Em Goiás, 14 horas e 30 minutos. Hoje foi um dia agradável. Não foi muito quente, não foi seco, foi um dia agradável. Não estamos nessa para ficar comentando o clima, né? Hoje eu não vou fazer live. Fiz sábado, quando normalmente eu não faço. E preciso estudar. Não o assunto em si, eu preciso desenvolver uma maneira melhor de explicar a questão da imersão das civilizações. Vamos lá, nós falamos sobre a civilização islâmica contemporânea, né? 2 bilhões de muçulmanos que existem no mundo, e mesmo sendo 25% da humanidade, eles não têm uma vaga no Conselho de Segurança, não tem nenhum país muçulmano no G7. E, cara, dos que entraram para os BRICS, Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos são muçulmanos. Isso não foi sem propósito. Agora são 11 BRICS e mais ou menos 25% são muçulmanos. Agora há equilíbrio. Eu acho que essa é uma característica desse grupo que tem que ser levada em consideração. Como eu já disse num vídeo mais longo, esse não é para ser um vídeo longo, eu, assim, honestamente, acho a ONU um desperdício de recursos. Certo? Um desperdício de recursos. A ONU não tem mais função nesse mundo. Não tem mais razão para a ONU continuar existindo. Nenhuma razão. Não faz mais sentido. Ela é um retrato do mundo velho que caducou. O mundo dos países que venceram a Segunda Guerra Mundial. Certo? Mas quando você fala venceu a Segunda Guerra Mundial, foi uma disputa entre grandes potências. Quer dizer que não incluía a África. A África era toda colônia. Não incluía a maior parte da Ásia. Uma parte dos países da Ásia eram colônias. Então é um mundo que não existe mais e é um mundo que a gente não quer que volte. Se a ONU representa um status quo de um mundo que a gente não quer que volte, não faz sentido a manutenção dela se a gente precisa que o mundo mude. Porque a verdade é essa. O que nós precisamos é de mudança no mundo. Certo? E não de persistência. Nesse sentido, a gente tem que começar também a pensar no nosso mundo, do que nós queremos. Perfeito? O que a gente quer não é o Ocidente. A gente não precisa dos valores ocidentais. Nós não somos ocidentais. E a gente vai ter que começar a refletir sobre isso. Perfeito? Não dá para querer, como destino do Brasil, como futuro do Brasil, do povo brasileiro, os ideais do Partido Democrata dos Estados Unidos. Isso não vai rolar. Por que eu falo isso? Porque o que a gente quer para o futuro, o que a gente pensa para o futuro, não são os valores americanos, certo? Não são mesmo os valores dos Estados Unidos. E isso inclui os valores do Partido Democrata. Perfeito? Eu, particularmente, não me sinto representado pelos valores do Partido Democrata. Não confio no Partido Democrata. Não aceito os ideais do Partido Democrata como norte da humanidade. Porque os democratas não são inimigos do sistema. Eles são cúmplices. Então você pensa, oh meu Deus, os conservadores republicanos são do mal. São. Mas isso não quer dizer que os liberais americanos são nossos amigos. Na verdade, os democratas foram muito inteligentes. Eles transferiram para o conservadorismo um ódio que deveria ser dirigido à direita. Eles conseguiram associar direita e conservadorismo, perfeito? Ao mesmo tempo em que também conseguiram associar os próprios valores a uma espécie de esquerda. Gente, deixa eu contar um segredo aqui para vocês que parece que está passando batido. Ser identitário não é ser de esquerda. Ser verdista ungueiro não é ser de esquerda.
Ser indígena de Chopi não é ser esquerda. Ser fada da floresta não é ser esquerda. Esquerda está dentro de um contexto de luta de classes. É quem luta pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. Isso é esquerda. E essa esquerda não existe nos Estados Unidos praticamente. Ou pelo menos existindo, não está de forma alguma representada pelo Partido Democrata. O Partido Democrata associou valores progressistas à esquerda. E isso é uma faca de dois gumes, cada um mais perigoso do que o outro. De um lado, fez parecer a todos os conservadores que a esquerda defende uma pauta moral específica, o que é uma bobagem. Por que é uma bobagem? Porque o livro que eu citei ontem na live, A Natureza da Pobreza das Massas, de John Kenneth Galbraith, deixa claro que no mundo inteiro, os pobres, as pessoas pobres, que são os trabalhadores, né? Burguês não é pobre. Então os trabalhadores tendem a ser conservadores. Isso em todos os lugares do mundo. Nesse sentido, se você coloca como inimigo os conservadores, na prática você está colocando como inimigo os próprios trabalhadores. Quem tem esses valores liberais, progressistas, é a classe média. É a classe média. São os frequentadores da universidade. Essas pessoas são progressistas. E elas parecem querer que os pobres também sejam progressistas e que os trabalhadores sejam progressistas. Mas eu vou contar um segredo aqui para eles e para todo mundo. A classe trabalhadora não é necessariamente progressista. E aí aparece uma luta que fica camuflada. Vamos chamar de solzinhos. Por nenhum motivo em particular. Vamos chamar de solzinhos. O pessoal que junta o verdismongueiro, as fadas da floresta, o indígena de Chopi, certo? O movimento identitarista, os wokeístas, de um modo geral. Vamos chamar esse povo de solzinho. Os solzinhos têm a luta particular deles, que é contra o conservadorismo. A luta deles não é contra a direita. A luta deles não é contra os exploradores de classe, não é contra os bilionários. A luta deles é contra os conservadores. Porque esses infelizes associaram conservadorismo com direita. Correto? E de que lado eu estou? Eu estou do lado da luta de classes. Eu tenho consciência de classe e luto pela minha classe, que é a classe trabalhadora. Independe se ela for progressista, se ela for liberal, se ela for conservadora. O conservador não é meu inimigo. A conservadora é muito bem-vindo nesse canal. O liberal não. Liberal não. Olha, o conservador, se a maioria dos pobres é conservadora, se a maioria dos brasileiros é conservadora, se a maioria dos trabalhadores é conservador, por que eu vou ser inimigo dos conservadores per si? Eu não posso ser a favor de pautas conservadoras que sejam opressivas. Isso de forma alguma. Mas eu não vou ser inimigo do conservadorismo. Perfeito? Vou dar um exemplo. A pauta conservadora de defesa da família. Eu sou super a favor da defesa da família. Mas vamos falar algumas coisinhas aqui sobre isso. Primeiro, eu sou defensor da família porque é a unidade básica da sociedade. E não por ser cristão. Jesus Cristo não era tão defensor da família assim. Certo? Ou alguém já leu a Bíblia e se esqueceu do que Jesus disse quando foi informado que a família dele estava procurando. Procura lá na Bíblia. Viu o que Jesus falou nessa ocasião. Certo? Procura lá. É claro que na cruz de morte, não no leito, né? Ele disse para João, toma tua mãe, e disse para Maria, mãe dele, sobre João, toma teu filho. Como quem diz, João, cuida da minha mãe. É claro que ele preocupava com a mãe. Evidente.
Mas ele não era um defensor da família. Correto? Essa pauta não é a de Cristo. Essa pauta não é de Cristo. A pauta de Cristo é amor. A pauta de Cristo é perdão. A pauta de Cristo é deixar claro para os ricos, para os hipócritas, para os religiosos safados que servem ao dinheiro, que o céu não é o lugar deles. Essa é a pauta de Cristo. Não é a pauta da defesa da família. É a pauta da defesa de Deus. Então eu não misturo essas duas coisas. E existe outro motivo. Os conservadores não defendem família. De forma alguma. Os conservadores defendem um modelo de família patriarcalista, misógina e opressora. É o tipo de família que eu, como anarquista, não posso defender. Eu defendo todo tipo de família. Pai, pai, filho, mãe, mãe, filho, avô, avó, neto, avó, neto. Aliás, o que não falta nesse país é família que não tem pai, né? Muitas famílias não têm pai. Eu fui criado numa família sem pai. Embora meu pai estivesse vivo, quem cuidou da gente mesmo foi minha mãe. A maioria das famílias no Brasil é assim. Então, quando eu defendo a família papai, mamãe e filhinhos, eu estou defendendo não a família, eu estou defendendo um modelo de família burguês. E isso eu não vou defender. Eu defendo todos os tipos de família. Como local de amor, de respeito, de educação, de criação. Isso é claro que eu defendo. Mas não defendo a família burguesa. Não defendo a família reacionária. Não defendo esse modelo de família que os conservadores querem. Então, veja bem. Quando eu digo que acontece de eu estar do lado de pautas conservadoras, é nesse sentido. Primeiro, porque eu sou pobre, por origem, né? E por situação. Então eu não vou defender valores de ricos. Segundo, porque eu sou brasileiro. Então a tendência é que eu defenda coisas que fazem sentido para os brasileiros. Eu não estou preocupado com a minha aceitação em Miami. Não estou preocupado com a minha aceitação na Embaixada dos Estados Unidos. Não estou preocupado com a aceitação por universidades da Inglaterra e americanas. Parece que tem muita gente do solzinho que morre quando recebe um convite de embaixada, que morre quando recebe um convite de universidade americana, que morre quando recebe um convite de universidade britânica. Eles amam isso. Eu vejo nos Estados Unidos da América e vejo no Reino Unido inimigos do povo brasileiro, dos trabalhadores brasileiros. Então eu não comungo com eles. Porque a minha luta não é contra os conservadores. A minha luta é exatamente contra eles. São eles que nos oprimem. Eu vou me vender por um prato de lentilhas? Por um convite para palestrar numa universidade americana? Por um prêmio de embaixada americana? Sério isso? Esse povo solzinho acha realmente que a solução para os nossos problemas é adotar a pauta do Partido Democrata Americano? E que a solução para todos os problemas do povo brasileiro é combater os conservadores? De forma alguma, gente. Não necessariamente os conservadores são nossos inimigos. É importante deixar isso claro. Não troco a luta de classes pela luta identitária. Esse ponto é muito importante para nós aqui nesse canal. Repito, eu acho muito importante que aquelas coisas as quais a gente não escolhe, que é identidade sexual, identidade de gênero, raça, devam ser respeitadas. É importantíssimo que elas sejam respeitadas, porque ninguém escolhe ser cis ou trans, ser preto ou branco, ser gay, ser bi ou ser hétero. Então isso tem que ser respeitado, porque não é uma escolha, é identidade. Mas acima da identidade está a luta de classes. Nós temos consciência de classe. E também temos amor.